E aí galera, bem-vindos a mais uma aula nossa. Agora a gente vai efetivar a função exponencial, beleza? Para isso eu trago uma situação, problema, para que a gente tenha uma compreensão, né, para o conceito formal de função exponencial. Qual é a situação? Um capital de R$ 100 foi aplicado em uma caderneta de poupança que rende 2% ao mês. Determinar qual o montante final com esse investimento após 12 meses de aplicação. É isso aí. Vamos lá para o quadro resolver essa situação. E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa. Agora aqui no quadro a gente acabou de ver o enunciado de um problema, tá? Uma situação problema, para que a gente possa dar prosseguimento aos nossos estudos de funções reais e especificamente função exponencial. Hoje com a novidade, né? Nesse momento, perdão, com a novidade, um quadro novo, tá? Espero que aproveitem, espero que gostem, tá? Eu tô gostando. Valeu. Se liga. Então o meu problema traz uma situação seguinte. Eu tenho um capital de R$ 100 que eu vou investir numa poupança, tá? Essa poupança rende 2% ao mês de juros, tá? E daí eu quero saber quanto será esse capital daqui a 12 meses. A outra mudança, a visualização, né, da nossa aula, ela está pegando mais a mim, tá? Vocês poderão me ver um pouco mais. Beleza, mas voltando para o nosso problema, se liga. Olha só, então, esse capital, eu sei que no primeiro mês, né, inicialmente, eu vou chamar isso inicialmente de C0, eu tenho R$ 100. Vou botar só 100, não vou considerar as casas decimais não, no final a gente considera o real como resposta. Beleza? Bom, a poupança ela rende pouco, rende 2% ao mês, inclusive é um rendimento não muito aconselhado hoje em dia, né? Mas a gente não está aqui para discutir essas situações econômicas, estamos aqui pela matemática. Olha só, então no mês zero eu tenho R$ 100, vou considerar esse zero como mês zero. Inicialmente eu tenho R$ 100. No primeiro mês, o que é que eu vou ter? No primeiro mês, que eu vou chamar de C1, eu vou ter esses R$ 100 mais o meu juros que rende, tá? E o que são esses juros? Os juros são obtidos como eu calculando 2% em cima de 100, ou seja, pegando 100 e multiplicando por 0,02. Porque 0,02 significa 2 sobre 100, não é, galera? Ou seja, isso aqui dá R$ 2, tá? Então, significa que o meu capital no primeiro mês será de R$ 102. Beleza. Mas eu vou me prender ao seguinte: o meu C1 eu posso escrever como 100 mais 100 vezes 0,02. Ou seja, o meu C1 eu posso escrever 100 está nas duas parcelas, aqui é uma soma. Eu posso pegar um 100 desse e colocar em evidência, tá? Daí eu vou ter 1 mais 0,02. Beleza? Colocando 100 em evidência, ó, 100 vezes 1 a 100, 100 vezes 0,02, 100 vezes 0,02. Eu só estou reescrevendo isso aqui, tá? Logo, eu posso dizer que isso aqui é 100 vezes 1,02. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu tenho um determinado capital e eu quero calcular um novo valor com os juros em cima dele, basta considerar o que? O inteiro e somar com os juros. Que é a mesma coisa que pegar isso que eu tenho e multiplicar por 1, aquela porcentagem que eu quero calcular. Por exemplo, se fosse 30%, seria considerado o quê? Pegar os R$ 100 e multiplicar por 1,3, que é o 30%. Tá? 30% é 30 sobre 100, é 0,3. 0,3 mais 1 dá 1,3. Enfim, mas eu vou continuar com esse processo aqui, ok? Esse é o formato. Isso aqui vale 102 no primeiro mês. Eu vou deixar nesse formato. No segundo mês, o que é que eu vou ter? Eu vou ter isso que eu tenho no primeiro mês. E em cima disso vai render, de novo, 2%. Então eu vou ter isso aqui, vou deixar nesse formato, 100 vezes 1,02 e vou somar com os juros que vai render em cima disso, ou seja, 100 vezes 1,02 vezes 2% de juros, tá? É o que eu tenho vezes os juros, para achar o juro, perdão, vezes a porcentagem para achar os juros que eu tenho em cima, tá? Isso aqui é um juros compostos, vai rendendo
em cima do que eu obtenho, tá? É juros em cima de juros, o famoso juros em cima de juros. Enfim, isso aqui eu posso escrever como, repare que eu tenho uma parcela, duas parcelas. Nessas duas parcelas, o que é que eu tenho em comum? 100,02. Eu vou colocar, perdão, 100 vezes 1,02. Eu vou colocar isso aqui em evidência. Quando eu coloco isso aqui em evidência, ó, isso dividido por isso dá 1, mais isso tudo dividido por isso dá 0,02. Ou seja, no meu segundo mês eu vou obter um montante, um capital final, né, de 100 vezes 1,02 vezes 1,02. Ou seja, 100 vezes 1,02 ao quadrado, N vezes L. Beleza, isso aqui no segundo mês. E no terceiro mês, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o que eu tinha no segundo mês, que é isso aqui, 100 vezes 1,02 ao quadrado, e vou calcular os juros em cima desse valor. Eu vou acrescer, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o que eu tinha no mês passado, mais isso rendendo os juros de 2%, ou seja, 100 vezes 1,02 ao quadrado, rendendo 2%, vezes 0,2%. Isso aqui é a parte dos juros, que nem fizemos aqui. Então, do mesmo jeito que fizemos no mês 2, que é o C2, que eu estou chamando de C2, eu tenho essa parcela, eu tenho essa parcela. O que é que eu tenho em comum? Justamente 100 vezes 1,02. Eu vou pegar 100 vezes 1,02 ao quadrado, perdão, colocar em evidência. Isso dividido por isso dá 1, mais isso tudo dividido por isso sobra 0,02. Ou seja, galera, eu vou ter 100 vezes 1,02 ao quadrado vezes 1,02, que é 1 mais 0,02. Ou seja, isso é 100 vezes 1,02 ao cubo. O que eu vou percebendo? O que está acontecendo? No primeiro mês de investimento, eu tenho o meu montante, meu capital inicial, vezes 1,02, que é como se fosse 1,02 elevado a 1. No segundo mês, eu vou ter de rendimento quanto? O meu capital inicial, que ainda é 100, vezes 1,02 ao quadrado, 1,02 vezes 1,02. No terceiro mês, esse 100 vezes 1,02 ao cubo. E aí eu vou poder, né, eu consigo imaginar, eu consigo conjecturar que no quarto mês eu vou ter esse 100 vezes 1,002 e com isso eu vou determinar esse valor. De forma, sim, como é que eu vou determinar esse valor? O meu capital será o quê? 100 vezes 1,02 elevado a 12. No mês 12, o meu valor que eu terei na poupança será o que eu investi inicialmente, que é R$100, vezes 1,02 elevado a 12, que é ele, vezes ele, que a gente está percebendo o que está acontecendo aqui. Tá? O que é que está acontecendo aqui? Um crescimento exponencial, um crescimento em potência. Tá? Inicialmente eu tinha potência de expoente 1, no segundo mês uma potência de expoente 2, no terceiro mês uma potência de expoente 3. Eu estou com um crescimento chamado exponencial. Tá? Isso aqui, na verdade eu nem vou colocar aproximado, eu posso usar minha calculadora, só um segundinho. Então, pegando minha calculadora aqui, bora descobrir quanto é que vale isso aqui, né, galera? 100 vezes 1,02 elevado, na sua calculadora científica, tá? Deve ter um chapeuzinho, né? Ou pode ter um x elevado a um y para representar, e aí você manipula, elevado a 12, isso vai dar aproximadamente um resultado de montante, né? Um capital final de R$126,82, R$126,82. De forma geral, como eu conseguir observar isso daí, o que é que vai acontecer? Eu posso calcular o meu capital em quantos meses eu quiser. Eu posso ter uma expressão CN, tá? Capital para qualquer mês em formato, sendo N o mês que eu quero determinar, daqui a 36 meses e aí vai.
Beleza? Isso seria pegar o 100 e multiplicar pela base 1.2 elevado ao expoente n qualquer. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma função exponencial, tá? Que o meu crescimento do capital, o meu aumento do capital, ele depende dessa potência de base 1.02. É um crescimento exponencial, beleza? A cada mês que passa, eu vou multiplicando novamente por 1,02, ok? Fica aí que a gente vai continuar e vai ver a definição formal de função exponencial, beleza? Fica aí. Então, pessoal, continuando aqui, trago a definição formal, né, de função exponencial. Finalmente, a gente avança, ok? E ela diz o seguinte: considerando uma função f de r em r asterisco positivo, chama-se função exponencial quando existe um número real a com esse número maior do que zero e diferente de 1. A diferente de 1 e a maior do que zero. Tal que f de x é igual a elevado a x para todo x pertencente a R. Bora entender essa definição aqui, bem bonitinho, ok? O que acontece? Isso aqui já é bem conhecido nosso, isso indica o domínio, né? Isso indica o contradomínio. E nesse caso da função exponencial também será o conjunto imagem. A gente já vai discutir sobre isso aqui, porque também é o conjunto imagem, beleza? Se liga. Bom, além disso, tem uma preocupação. O número a, né, na função do primeiro grau tem um ax mais b, na função do segundo grau tem um ax ao quadrado mais bx mais c, aqueles formatos que a gente viu. Aqui, para o formato da função exponencial, galera, tem um a elevado a x. Se liga. Esse a da base, da potência, ele não pode ser negativo, tá? E não poderá ser igual a 1, tá? Além de não poder ser nulo, né? Tem que ser maior do que zero. Nem negativo, nem nulo. Beleza? Negativo porque senão eu não vou ter um comportamento exponencial, comportamento de uma função exponencial. Vai ficar alternando, ok? Porque, a depender do valor que eu jogue no expoente, se a base for negativa, o expoente é par, dá positivo, e se for ímpar, dá negativo. Então, essa base aqui ela só pode contemplar valores positivos para ter um comportamento exponencial, ok? Além disso, se eu tivesse um f de x igual a 1 elevado a x, o que é que significa isso? 1 elevado a qualquer valor vai dar sempre 1. 1 elevado a 10 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 10 vezes, né? Vai dar 10. 1 elevado a 1000, 1 vezes 1000 vezes, dá 1 também, tá? Então, 1 elevado a qualquer valor daria 1, então seria uma função constante e não uma função exponencial, tá? Beleza. A mesma coisa se for 0 na base, 0 elevado a qualquer valor, não pode, tá? Inclusive não pode 0 elevado a 0, é uma indeterminação, enfim. Então, eu não posso ter base nula, não posso ter base unitária e não posso ter base negativa. Para ser exponencial, a base tem que ser um número positivo. A gente vai discutir isso melhor lá no GeoGebra. Nossas próximas aulas, antes da gente retomar e fazer alguns gráficos aqui também, serão no GeoGebra. Eu vou colocar na sequência, eu não vou mais colocar os links, eu já vou colocar direto na pasta de funções reais as aulas no GeoGebra de função exponencial. Mesma coisa eu vou fazer lá com a logarítmica, tá? Se liga. Bom, como exemplo, a gente pode ter esse tipo de função, 2 elevado a x, é uma função exponencial de base 2, né? 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2. Inclusive, por falar nisso, eu posso colocar qualquer número real no expoente. Porque para qualquer número real que eu coloque aqui, eu vou encontrar valores, inclusive, qualquer número real colocado aqui, seja negativo, seja positivo, seja raiz, tá? Seja fração, vai me gerar sempre imagens que positivas. Outra coisa, isso aqui, ó, nunca se anula, tá? Nenhum número que eu coloque no lugar do x,
2 elevado a esse número nunca será zero, tá? Se eu colocar zero, que é o mais próximo de pensar assim, do qual 2 elevado a zero vai dar 1, qualquer valor elevado a zero dá 1, a gente viu na aula de revisão de funções, beleza? A gente recapitulou lá do ensino básico, tá? Isso também poderia ser uma função exponencial, a base aqui é meio, ok? Essa tem um comportamento distinto dessa, é muito parecido, mas é distinto, porque essa aqui os valores vão aumentando quando eu aumento os valores aqui. Já essa, os resultados vão diminuindo quando eu aumentar o valor aqui. Já para adiantar a ideia de crescimento e decrescimento, que a gente vai compreender melhor lá no GeoGebra, tá? E depois a gente volta para cá, para as nossas aulas no quadro, para reforçar, beleza? Se liga. Bom, eu poderia ter, né, aqui uma F1, aqui uma F2, só para distinguir. O domínio ainda é real. Qualquer função exponencial, o domínio é real. Eu posso colocar qualquer valor no lugar da variável. Já a imagem, já o conjunto imagem, se ela tiver esse formato aqui, um número apenas elevado a x, a imagem terá sempre como resultado o conjunto R positivo, asterisco. Pode ser qualquer número real, porém apenas positivo e não nulo, ok? Já pensem nisso lá para o gráfico da função. Beleza? Eu poderia ter essa situação, 3 vezes 3 elevado a x, vou botar 3 não para não atrapalhar a visibilidade de vocês, 3 vezes 5 elevado a x. Quem é a potência aqui? A potência é essa. Então é um outro tipo de função exponencial, diferente do básico, aqui é o básico, o coeficiente aqui é 1, tá? Mas aqui o coeficiente da minha potência é 3, o que está multiplicando a minha potência. Então todo o resultado da minha potência eu vou multiplicar por 3. Eu poderia ter uma função h de x igual a 3x menos 2, por exemplo. Ainda é uma função exponencial porque tem expoente com variável no expoente, porém ela não é similar ao formato básico da função exponencial, tá? Ela tem uma translação em relação ao formato básico. Eu vou fazer a 3 elevado a x e descer 2 unidades para cada imagem que eu achar, beleza? É isso aí, eu estou trazendo esse básico da definição de função exponencial. Na próxima aula vocês já vão para o GeoGebra, vamos mexer nesse formato da função exponencial e outros formatos também, nessas duas, na verdade 3 aulas seguidas que eu vou estar fazendo com o GeoGebra, para vocês assistirem, e depois a gente volta aqui para mexer com função exponencial e equação e inequação exponencial, beleza? Valeu, galera. Abraço, curte, compartilha. Se não se inscreveu, se inscreve. Falou.